olhava para o espelho todas as manhãs e não reconhecia o homem que estava ali. Meu corpo funcionava, eu ia ao trabalho, abraçava meus filhos, fingia estar bem. Mas por dentro, eu estava morto. Cada passo parecia pesado, como se eu carregasse uma mochila de chumbo. Eu não conseguia sentir alegria em nada, nem nas risadas dos meus filhos, nem no elogio de um cliente, nem mesmo naquelas pequenas vitórias que antes davam algum sentido à minha rotina. Eu fazia tudo certo, ou pelo menos era o que eu achava. Trabalhava muito, mantinha a casa em ordem, dava o melhor de mim como pai e marido. Mas por dentro havia apenas vazio. Às vezes, no meio da madrugada, eu ficava olhando para o teto e perguntava: Deus, onde você está? Era uma oração silenciosa, quase desesperada. Eu queria sentir sua presença, mas só encontrava silêncio. E isso doía mais do que eu podia admitir. Lembro de um tempo em que ler a Bíblia me enchia de paz. Havia uma sensação de conexão, como se Deus estivesse perto. Hoje, aquilo parece distante, quase como uma lembrança de outra vida. Eu ainda tinha a Bíblia na estante, mas mal a abria. A fé parecia ter virado algo mecânico, sem vida. E quanto mais eu tentava seguir em frente sozinho, mais eu via que isso não era suficiente. Nada era suficiente. Cada dia parecia uma batalha silenciosa que eu não tinha forças para vencer. Eu me cobrava demais. No trabalho, como pai, como marido. Tinha que ser o melhor em tudo, senão para mim, eu não valia nada. Mas quanto mais eu tentava, mais eu via que não era suficiente. Eu me sentia um fracasso completo, como se cada passo meu fosse na direção errada. Às vezes eu olhava para minha família e pensava: como posso ser tão amado por eles se eu nem me suporto? Eu nunca falei com ninguém sobre isso. Não queria ser um peso. Achava que se contasse como eu me sentia, as pessoas iam achar que eu era fraco ou que eu estava sendo ingrato. Fui me fechando cada vez mais. As conversas ficaram superficiais. Os abraços, mais mecânicos. Até as risadas dos meus filhos começaram a soar distantes, como se eu estivesse assistindo à minha própria vida de fora. E o pior é que eu sabia que precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Nem sabia se alguém poderia realmente entender. Foi quando meu amigo mais próximo tirou a própria vida. Ele sempre pareceu forte, equilibrado, e ainda assim caiu. Quando soube da notícia, algo dentro de mim quebrou. Eu não conseguia parar de pensar: será que eu também vou acabar assim? Será que algum dia vou simplesmente desistir? Naquele momento, eu percebi que não podia continuar sozinho. Que talvez eu nunca tivesse estado sozinho de verdade. Talvez Deus estivesse ali o tempo todo, esperando eu abrir meus punhos cerrados e deixar que Ele entrasse. Foi num domingo qualquer que eu decidi ir à igreja. Não por fé nem por costume, mas por desespero. Eu não sabia mais para onde correr. Tudo parecia vazio demais, pesado demais. Lembro-me de entrar naquele templo com os ombros caídos, como se carregassem um fardo invisível. As pessoas sorriam, cantavam, pareciam realmente conectadas com algo maior. E eu ali, me sentindo um estranho no meio da própria casa. No meio do culto, ouvi uma passagem sendo lida. Isaías 61:3. Dar coroa de beleza em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Foi como se Deus tivesse parado tudo só para falar comigo. Naquele momento eu senti alguma coisa. Não era exatamente paz, mas era um chamado. Uma inquietação que vinha do coração e dizia: você não precisa continuar assim. E eu chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Sozinho, no meio da multidão, entregue a um sentimento que eu não entendia direito, mas que mexeu comigo por dentro. Naquele mesmo dia, após o culto, eu me ajoelhei em frente ao altar. Eu não sabia orar direito, então falei com Deus como pude. Senhor, se Tu és real, se Tu és bom, então entra aqui. Toma o que é Teu. Eu estou cansado de tentar sozinho. Foi ali que tudo mudou. Não foi um trovão, não foi uma luz brilhante. Foi uma quietude, um alívio. Como se alguém finalmente colocasse a mão no meu ombro e dissesse: você não está sozinho. Eu nunca fui longe. E nesse silêncio, eu entreguei minha vida verdadeiramente a Jesus. Não por obrigação religiosa, mas por necessidade de alma.
Aos poucos eu comecei a voltar a orar. No início, eram só palavras simples, quase sussurradas no silêncio do meu quarto. Senhor, me ajuda. Eu não sei seguir sozinho. Eu não tinha certeza de como fazer isso direito, mas não precisava entender tudo. Só precisava querer. E eu queria sentir Deus de novo. Queria ser limpo por dentro. Comecei a ler a Bíblia outra vez, devagar, com atenção. Não era mais uma tarefa, era um encontro. Cada versículo parecia respirar vida, como se as páginas estivessem me abraçando. Filipenses 4, 6, 7 foi especialmente forte para mim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu percebi que não precisava carregar tudo sozinho, que eu podia entregar. E fui entregando dia após dia. Foi numa manhã qualquer, depois de orar por alguns minutos, que eu senti algo diferente. Era como se uma paz silenciosa tivesse se assentado no meu peito. Uma paz que eu não conhecia antes. Não era porque minha vida estava perfeita, longe disso. Mas eu sentia que Deus estava ali segurando meu coração. E aquilo bastava. Aos poucos eu via que Ele não me abandonava nas lutas, mas caminhava comigo nelas. E cada passo começava a pesar menos. Hoje eu olho para minha vida e vejo como Deus tem sido fiel. Não estou dizendo que tudo virou perfeito, porque a vida ainda tem seus desafios. Mas agora, eu não carrego mais esse peso sozinho. Eu aprendi que a identidade que realmente me define não está no meu sucesso, na minha imagem, ou em como eu aparento estar bem. Eu sou filho de Deus. E isso muda tudo. Antes eu via Deus como um juiz distante, alguém que exigia mais do que eu podia dar. Hoje vejo o Pai amoroso que sempre esteve ao meu lado, mesmo nos momentos em que eu o ignorava. Sua graça não depende do meu desempenho. Ela é gratuita, incondicional e suficiente. Eu nunca vou esquecer aquele momento em que entreguei minha vida verdadeiramente a Jesus. Não por religião, mas por necessidade de alma. Foi ali que tudo começou a mudar. Se você está aí, talvez se sentindo perdido, vazio ou cansado demais para continuar, saiba que não há vergonha em pedir ajuda. Você não está sozinho. Jesus não promete tirar todas as lutas, mas Ele dá força para enfrentá-las. Ele muda a forma como você vê a si mesmo. Ele restaura o coração. Eu sei disso porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal Onde a Dor Encontra Deus, para não perder nenhuma nova narrativa de transformação, e deixe seu gostei, se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.